Os homicídios no Brasil. Mais pessoas morreram em 3 semanas no país do que nos quase 500 ataques terroristas no mundo nos 5 primeiros meses de 2017. Confira. Nunca se matou tanto no Brasil como na última década. Segundo o Atlas da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2015, o país teve uma taxa de 28,9 homicídios a cada 100 mil habitantes, um aumento superior a 10% em relação a 2005. Segundo o levantamento, apenas em 2015 ocorreram quase 60 mil assassinatos no Brasil. Mais pessoas morreram em 3 semanas no país do que nos 498 ataques terroristas ocorridos no mundo nos 5 primeiros meses deste ano. É como se a cidade goiana de Mineiros, na região sul do estado, que tem 61 mil habitantes, fosse quase que totalmente dizimada em um ano. E por falar em Goiás, a realidade dos crimes contra a vida por aqui também é de uma guerra. De acordo com o levantamento do IPEA, entre 2005 e 2015 houve um aumento de 104% no número de homicídios. O estado é o 9º com maior quantidade na taxa de mortes e o 10º com maior aumento de assassinatos em 10 anos. Entre as 30 cidades mais violentas do país, 4 estão em Goiás. Novo Gama e Lusiânia, no entorno de Brasília, aparecem em 20º e 21º lugares. Senador Canedo e Trindade, na região metropolitana de Goiânia, estão em 24º e 26º lugares entre as 30 cidades brasileiras onde mais se matou nos últimos 10 anos. Por volta de meia-noite de ontem, um homem que estava em uma moto e saía de uma distribuidora de bebidas foi morto com vários tiros aqui no residencial Vale dos Sonhos, na região norte de Goiânia. O assassinato serviu para aumentar o número de mortes no estado. Nos primeiros 5 meses deste ano, foram 1.148 homicídios, média de 230 por mês. Segundo o estudo do IPEA, mais de 73% das vítimas desse tipo de crime no país são jovens entre 18 e 28 anos e negros que vivem na periferia das grandes cidades. Apesar do Atlas da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostrar crescimento dos assassinatos até 2015, a Secretaria de Segurança Pública registra queda no índice este ano em Goiás. Dados do órgão mostram uma queda de 17% no número de homicídios no estado em relação ao mesmo período do ano passado. As maiores reduções foram em Aparecida de Goiânia e Anápolis, esta última com queda de 70%. Mesmo assim, o medo ronda a população, que faz de tudo para não ser a próxima vítima. O cidadão de bem está preso dentro de casa, né? E a bandidagem armada e o cidadão desarmado, né? Tem mais segurança para nós, né? Mais segurança, polícia, mais viaturas aqui. Mais de 72% dos assassinatos no país são praticados com armas de fogo, um outro aspecto da pesquisa do IPEA que chama a atenção. Segundo este advogado criminalista, existe uma banalização dos crimes contra a vida no Brasil. Ele diz que vários fatores explicam o elevado número de homicídios no país. Mas olvidamos muitas vezes que o investimento na educação, o investimento na família, o investimento no lazer, também são fatores que reduzem a violência. Mas não são só esses os fatores que reduzem a violência. A intolerância é um ponto que contribui para o aumento da violência. O individualismo em detrimento da solidariedade também é um aspecto de ordem social que contribui para o aumento da violência. Nós precisamos focar um pouco a nossa reflexão fora do aspecto jurídico, até porque, sob o ponto de vista jurídico, e dentro desse aspecto, a impunidade é o que mais ressalta as discussões, ela deve ser vista com bastante atenção. São muitos os fatores que devem ser levados em conta. O problema realmente é muito grave e afeta o país inteiro, pelo que mostra essa pesquisa. Nós estamos aqui agora no estúdio do Jornal do Meio-Dia com o Dr. Douglas Pedrosa, ele que é titular da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios. Inicialmente, delegado, eu gostaria de saber
olhando por esse ângulo aí jurídico que dizia o advogado, o que mais chama a atenção é a questão da elucidação dos crimes de homicídios, que isso também é um fator que colabora para que haja a redução. Como é que está o índice de elucidação por parte da Delegacia de Homicídios em relação a esses casos todos? Boa tarde a todos. Com relação a isso, o ano passado nós fechamos com 73% de elucidação. Essa média é acima de qualquer delegacia de capital do país. A gente está trabalhando numa cidade com mais de 1.300.000 habitantes. Nós trabalhamos numa equipe composta por 9 delegados, quase 60 policiais trabalhando com o único objetivo, chegar à qualificação da autoria e prender o homicida. Porque na nossa concepção, não adianta apenas a gente enviar ao judiciário o inquérito noticiando quem que matou determinada pessoa. É importante que a gente prenda essa pessoa, até mesmo para a Polícia Civil contribuir para a redução no número de homicídios. E como é que o senhor explica a redução dos números em regiões, por exemplo, como Sul e Sudeste? Bom, com relação ao Sudeste, é um fenômeno que é debatido, inclusive, pelos políticos do Sudeste, mas a gente sabe que lá existe um comando único com relação ao crime organizado. O PCC lá comanda toda a região, então não existe disputa por tráfico de drogas, não existe disputa por territórios. O que tem de redução de homicídios, a gente percebe com o aumento do latrocínio, que é aquele roubo seguido de morte, que aqui ainda é controlado. Lá em São Paulo, por exemplo, temos índices altíssimos com relação a esses crimes, porque tem muito roubo. Agora, com relação a homicídios, não tem traficantes lutando por determinado território, ou seja, tudo é do PCC. Delegado, a gente vê também na pesquisa que os aspectos econômicos e culturais influenciam muito na prática dos homicídios. Aqui em Goiás, quais são os principais fatores que estão levando a esse índice tão grande de homicídios? Olha, nós continuamos com o crime de ímpeto sendo um dos principais fatores. É o crime de intolerância. Então, é o vizinho que mata o vizinho, é o cunhado que mata o parente, o pai que acaba ceifando a vida de um conhecido do filho. As a alunas banalização que brigam da vida, na porta da escola, como mostramos ontem, com faca, inclusive, né? Exatamente. Esse tipo de crime é muito difícil da polícia agir. A gente não tem como prevenir esse tipo de crime. O que a gente pode fazer e a gente tem feito? Coibindo o traficante que mata. A delegacia de homicídios vai em cima de qualquer quadrilha que esteja matando pela disputa por tráfico de drogas. A gente não interfere com relação ao tráfico de drogas, isso é atribuição de outra delegacia grande, especializada, a DENARC. Agora, se matou, vai preso e é importante também, Amir. Normalmente, esse traficante que mata, ele recebe ordens de alguém que está dentro do sistema prisional. E a gente acaba indiciando, representando por outras prisões da pessoa que já está presa. Que já está detida. Existe uma migração da bandidagem da capital para o interior do estado? Olha, a gente vê que parte das quadrilhas de Goiânia estão tentando disseminar seu território, alastrar seu território para cidades vizinhas. Por exemplo, Trindade, Senador Canedo, Aparecida. E essa é uma tendência natural, tanto que a gente viu hoje um grande número de homicídios também no interior do estado. É importante a gente frisar, como foi dito na reportagem, que os índices vêm caindo, mas é muito difícil, vai chegar num patamar que vai ser muito difícil a gente superar esse patamar, porque daí a gente precisa de educação, a gente precisa de escola, a gente precisa de lazer e, principalmente, precisa de incutir no jovem traficante a ideia que ele pode ser alguém na vida que não pelo mundo criminoso. Ele pode ser um profissional liberal, ele pode ser um jornalista, um policial, enfim. Ele pode ter uma condição de dar condições de vida para a sua família. Isso hoje, infelizmente, não existe. Ok, delegado, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Uma boa tarde. Boa tarde.